meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aulinha de correção, tá? A aula de correção a gente sempre começa com uma mensagem. E ela diz o seguinte: a gente voa cada vez mais alto quando alguns medos vão saindo da gente. Quando a gente deixa de ter algumas crenças que nos limitam, tá bom? Quando a gente deixa de ter alguns medos que acabam nos limitando, a gente consegue ir bem mais longe e bem mais alto, ok? Então, a aula de correção, ela é uma aula de correção das atividades do capítulo 1 e 2. Capítulo 1. Capítulo 1 fala do islamismo, do nascimento à sua expansão, tá bom? Então, esse capítulo 1, ele sintetiza todas as informações sobre o islamismo. E aí a gente começa, né, lá na página 15, ele dizendo assim: sendo assim, o que podemos concluir do islamismo? O que seria esse islamismo? É uma religião monoteísta, fundada por Maomé, que defende um conjunto de valores éticos e morais, né, a serem seguidos, né, por seus fiéis, né, e foram transcritos, né, escritos aí para o Alcorão, no Alcorão, que é o livro sagrado. Pontos básicos aí que iriam definir o islamismo. Na segunda questão, ele diz assim: de acordo com sua leitura, quais são os 5 pilares básicos da fé, né, muçulmana e sua relação, né, e sua relevância para o mundo islâmico. Os pilares, vocês vão lembrar. A gente tem a questão de acreditar, de professar sua fé em Alá, seria esse primeiro, né, esse primeiro ponto. Então, fé em Alá. A oração, né, é feita 5 vezes ao dia na direção de Meca. Jejuar, né, no mês do Ramadã, e peregrinar uma vez na vida a Meca, né? Ir uma vez na vida a Meca. Então, todo muçulmano tem que fazer isso. Além de converter, né, 2,5% da sua renda aos pobres. Então, esses são os pilares islâmicos da ideia aí da religião islâmica. Continuando, ele diz assim: B. Explica o processo de expansão árabe na Idade Média, apresentando suas razões. Então, o crescimento populacional, tá? Fruto aí do processo de fixação árabe às margens de vários rios, né? Fundando cidades importantes naquela região, fez com que houvesse o expansionismo, né, dos árabes aí nessa idade aí. Além disso, a gente teve a associação do Hijad, que na visão aí daquele momento histórico era uma guerra santa para conquistar mais fiéis. Então, dessa forma, o islamismo ele acaba se consolidando a partir desse processo da guerra santa que levou à expansão que eles tinham, ok? Ele vai pedir para você fazer uma pesquisa sobre a trajetória de Maomé até ele encontrar com o anjo Gabriel, que vai lhe dar as orientações para o surgimento aí do processo, né, do islamismo. Então, o aluno ele deve buscar essas informações, né, porque é uma resposta pessoal de pesquisa, porque você vai narrar, né, como foi que você encontrou esse processo inteiro, mas levando sempre em consideração que o tronco da base do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, ele vai se dar nessa mesma direção. Por isso são religiões monoteístas, exatamente. Ok, meus amores? Então a gente tem que observar. Lembrando que o islamismo com base na crença, né, em Alá, seria esse Deus único. Aí a gente continua, né, e aí chegamos na questão número 4. E ele diz assim: com base nisso, reflita e discorra, né, sobre a diversidade religiosa e sobre a tolerância, né, tolerância aí em meio, né, no meio aí que você vivencia. Então é uma resposta pessoal também, porque ele está falando sobre a importância da tolerância e do estudo da diversidade religiosa. Então aqui, minha gente,
é uma resposta pessoal que vocês, né, tem que ter colocado aí qual é a importância dessa tolerância, e eu vou além do que o livro coloca, da tolerância não, desse respeito à questão da religião. Então foi esse o meu pedido em sala, para que vocês coloquem aí, né, o que vocês acham e qual é a importância desse respeito a outras religiões, tá bom? Resposta pessoal, 100% pessoal aí. Página 21, ele vai dizer aí, né, sobre, para vocês fazerem, né, a diferença dos xiitas e sunitas, tá bom? Quais são as principais diferenças desses dois grupos aí islâmicos, né? Os xiitas e os sunitas, eles são rivais por uma questão tanto religiosa quanto étnica. Religiosa em que sentido? A gente vai fazer uma analogia, a prova vai fazer uma analogia, tá, ao cristianismo. No cristianismo, a gente não tem os protestantes e os católicos, os dois são do cristianismo, mas são linhas diferentes. No islamismo, a gente tem os sunitas e os xiitas. São linhagens, são pensamentos diferentes. Só que com um agravante. No islamismo é que eles são realmente rivais, porque a gente tem um processo, né, de extremismo acontecendo pelos xiitas, né? São aqueles que a gente considera os homens bombas, que eu sempre digo para vocês. E isso acontece por quê? Porque os xiitas são seguidores do islamismo, considerado, né, apenas a partir do Alcorão. O Alcorão, ele é um livro mais rígido e por isso leva a esses extremismos, né, como a gente coloca aí. Já os sunitas, eles são a maioria dos islâmicos e além de acreditar no Alcorão, eles acreditam também na Sunna. Por isso são chamados de sunitas. Lembram, né, que a prof falou isso, mastigou para vocês 1 milhão de vezes. Então vocês já acertaram com certeza. Então, aí a gente vai para a questão de número 2, ele diz assim, essa, né, iniciativa ficou conhecida como o Hijaz. O que podemos entender do termo em destaque? O Hijaz era chamada Guerra Santa. Tinha como objetivo disseminar a fé islâmica pelo mundo, seja, né, por uma questão de professar, de acumular nas pessoas, ou seja, até mesmo por conta da força, né, como foi acontecer em alguns pontos aí que teriam que ser obrigados. Então, gente, o Hijaz é a Guerra Santa para o expansionismo islâmico. Só reforçando mais uma vez aí para vocês colocarem. E aí ele coloca assim, ó, várias dinastias chegaram ao poder, né, depois da morte aí de Maomé. 2 delas, né, tiveram aí um destaque. E aí ele pede para você fazer uma análise dessas 2 dinastias que se destacaram. A dinastia Omíada, né, e a dinastia Abbasíada. Então essas 2 dinastias, elas foram, né, dinastias que tiveram uma certa importância dentro do processo do expansionismo árabe pós-morte de Maomé. Então, aí ele vai colocar, né, que essa dinastia ela vai se estender de 661 a 750, tá bom? Foram grupos, né, expansionistas, né, estabelecendo ali sua capital na Síria, e que acabou aí, né, tomando várias regiões próximas a essa região. Então, o foco dessa primeira dinastia era a expansão. A segunda dinastia, né, a Abbasíada, ela já tinha uma diferença, por quê? Porque ela tinha um ponto que não era o expansionismo, ela não defendia o expansionismo. Ela sim defendia um aprimoramento da cultura, da ciência, mas sem necessariamente se expandir. Poderia sim estar mais interna, mas fazendo um processo de fortalecimento. Ok, meus amores? E aí a gente tem também aqui a questão número 4, que diz assim, explica o processo de dominação árabe na Península Ibérica. Então, o período do processo expansionista, tá, que atingiu a Península Ibérica, começou, né, a partir do processo dos Emirados, né? Então, eles provocaram esse processo de expansionismo até chegar lá. Um governo centralizador, né, dominado por um grupo familiar, que exigia ali o controle total
político e tudo mais, tá? Isso daí colocou um destaque grande para várias cidades, né? Inclusive a atual Espanha, que sofreu muito com esse processo, né, de dominação árabe nessa península, né, ibérica, que foi fundamental para o processo expansionista, como a gente já trabalhou, ok? E aí a gente vai chegar no capítulo 2, que é o capítulo que fala assim, ó, o novo mundo frente ao velho mundo, mudança para a idade moderna. Então é o capítulo 2, que a gente vai fazer a correção das atividades agora. Primeiras questões está na página 33. E ele diz assim, a figura do Mani-Congo, tá? E o rei do Congo sofreram mudanças a partir do contrato, né, que eles tiveram com os portugueses. Aponte e comente algumas, né? Então, os Mani-Congos adotou uma religião cristã católica a partir desse contato, refletindo no próprio reino do Congo como um todo, que passou, né, por um processo de se converter a essa nova religião. Outra mudança foi a questão econômica, tá bom? Porque a gente teve a presença, né, portuguesa aí com uma intensa troca comercial, passando a se dedicar, inclusive, à questão do tráfico de escravos, né, a partir do Congo aí, desses escravos do continente africano. Então, houve uma modificação, houve uma mudança, principalmente na questão religiosa e comercial. Como se dava, né, aí como se dá o processo de sucessão de um Mani-Congo? Esse Mani-Congo, ele tinha a sua sucessão a partir da linhagem matriarcal. Então, diferente do que acontecia em outras sociedades, meus amores, aqui a mãe ela era fundamental para esse processo de sucessão desse trono. Não a linhagem patriarcal, como geralmente acontecia. Aí a gente comentou, né, nas aulas, vocês vão lembrar, com certeza. E aí ele pede na questão 3, com a ajuda do professor, pesquise na internet, em livros, né, sobre a globalização e responda. Por que os historiadores consideram as grandes navegações como o primeiro passo para a globalização? Porque, como eu disse para vocês, naquele momento a ideia de globalização constituída já existia. As grandes navegações, ela em si, ela é um processo de globalização. Não se tinha esse nome, né? Não era esse o intuito, mas já sim existia. E ali a gente começa a ter as relações e as trocas entre os países, né? De uma forma intensa, como a globalização ela acontece. E as grandes navegações ela vai ser considerada oficialmente como a primeira fase desse processo de globalização, que vai passar por outras fases, né, até chegar na atual. Mas as grandes navegações, ela simboliza esse início aí do processo, tá bom, meus amores, das grandes navegações. Aqui a gente finaliza a nossa aulinha de correção, tá bom? Então a prova, eu espero que vocês já tenham aprendido, né, e revisado alguns conceitos que são fundamentais para vocês nesse momento. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.